Olá, meus amigos, Deus seja com todos vocês, como tem sido comigo, como Ele tem me guiado, me dirigido, me conduzido, venha conduzir cada um de vocês. Antes, deixa eu tirar aqui aqueles comentários que só atrapalham a meditação da palavra. Bem, então, como eu estava dizendo, que Ele seja com você como se Ele tem sido comigo. No mínimo, Ele seja com você como Ele tem sido comigo. Agora, ontem nós estávamos falando que Deus chamou Abraão para ser a própria bênção. Ai, que maravilha! E Deus nos tem chamado para sermos a própria bênção. Você também. Se você já é batizada, selada com o Espírito Santo, então você já é a própria bênção. Aí você vai me falar, mas as dificuldades, minha filha, meu amigo, essas Deus não vai nos livrar das... Ele nos livra nas dificuldades, mas as dificuldades nós vamos enfrentar, não tenha dúvida, porque nós vivemos no mundo do inferno. Então, você há de convir que é impossível você ter paz com esse mundo se esse mundo é do inferno. Não é possível isso. Então, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos sempre que enfrentar esse mundo podre, nojento, desgraçado, mas dentro de nós há paz, porque o Espírito da paz está conosco. O Espírito de Deus está com você. Agora, se você não é selada com o Espírito Santo, então, minha amiga, enquanto você não for selada com o Espírito Santo, ou batizado com o Espírito Santo, é outra forma de dizer, você vai estar correndo o risco de perder o que Deus já te deu, de perder essa salvação que Deus já lhe deu. Ele deu. Mas a garantia, o selo de garantia de que você é dele, isso só é possível quando o Espírito Santo desce sobre você. Aí sim, você se torna a própria bênção, da mesma forma como Abraão. Onde quer que Abraão ia, ele enfrentava lutas, enfrentava dificuldades, problemas, etc. Porém, em todos eles, Abraão prevalecia. Os inimigos não prevaleciam contra Abraão, porque Deus era com ele, acabou. E o que ficava caracterizado na vida de Abraão? Ficava caracterizado o seguinte: toda vez que vinha um problema, uma dificuldade, uma situação difícil, e que vinha aquela palavra, seja de Sara, seja de quem quer que seja, aí, na mesma hora, Abraão lembrava da promessa de Deus para com ele. E é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, tribulações, o Espírito Santo, não se esqueça, o Espírito Santo diz, não se esqueça, eu estou com você. Eu prometi, eu não vou deixar você só. Foi o que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Agora, para que cada um de nós vença este mundo e o nosso próprio eu, os nossos egoísmos, as nossas vaidades, nossas concupiscências, o diabo também, nós temos que ter o Espírito Santo, porque ele é a garantia, não que deixa a gente com prazo de validade, mas que dá um prazo por toda a eternidade. Não tem prazo, nunca termina. Você sabe que tudo nesse mundo acaba, né? Tudo que é feito nesse mundo, um dia acaba, cedo ou tarde acaba. Tudo. Não existe nada que é produzido nesse mundo que permaneça. Não existe.
tudo acaba. Tudo tem prazo de validade. Assim também é a vida humana nesta terra, tem prazo de validade. Só que, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a ter o prazo de validade é por toda a eternidade. E é essa grandeza, a riqueza de glória que Deus nos tem dado, tem oferecido para você. É isso que Ele quer para você. Agora, é claro, para você ter essa bênção na sua vida, você tem que pagar o preço. Não é assim, não é você dividindo a sua vida entre baladas e pecados e idas e vindas na igreja que vai mudar a sua vida, não. Você vai ter que definir o que você quer. Você quer uma bênção? Você quer uma cura? Você quer dinheiro? Você quer ouro? Tudo que você quiser, um dia vai acabar. Mas se você quiser o Espírito Santo, então Ele vai te dar o que você vai ter por toda a eternidade. A sua alma viverá por toda a eternidade. Ah, minha amiga, meu amigo, eu queria ter palavras para exprimir aquilo que Deus tem sido para comigo, para que você pudesse absorver logo, abraçar essa ideia e correr atrás, sacrificar o que tem que sacrificar. Sacrificar o que tem que sacrificar. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, que é sacrifício, e siga-me. Então é assim que funciona. Para você ter o Espírito de Deus, que é o melhor de Deus. Deus não tem nada melhor do que o Espírito dele. Ele é a própria pessoa divina. Tem algo melhor do que ele? Não tem. Você acha que Deus vai dar o melhor que ele tem e receber praticamente um nada seu? Porque se ele não tiver o todo seu, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento, de toda a sua força, de toda a sua alma, se ele não tiver tudo seu, ele não vai te dar o Espírito Santo. Então, se você não estiver disposto a abrir mão do seu eu, 100%, então você nem adianta ir na igreja, porque você vai continuar vivendo essa vida assim, mesquinha e miserável, e ninguém vai poder fazer nada por você, porque a escolha é sua. Você tem o direito de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Só depende de você. Compreendeu? Então, minha amiga e meu amigo, se você já foi batizada com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, então você já é a própria bênção. Não é que você agora, eu tenho o Espírito Santo, eu vou entrar vou ficar na zona de conforto e sentar de papo para o ar e ficar esperando Jesus voltar. Não! De forma nenhuma. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria toda a verdade. E o Espírito Santo está guiando você. Ele guia você, se é que você o tem. Ele nos guia com pensamentos exclusivamente dele, vindo diretamente do trono de Deus. Então, esses pensamentos de Deus fazem-nos saber o que é melhor para nós. E então nós aceitamos, concordamos com ele e vamos obedecendo a sua voz, a sua palavra. Agora, se você não é batizada com o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você ainda tem chance, sabe por quê? Porque você está viva, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. Onde quer que você estiver, se você buscá-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, de toda a sua alma, então ele vai fazer com que você seja a própria bênção, porque ele vai fazer morada dentro de você, e os seus inimigos serão inimigos dele. Os seus inimigos serão dele. E quem quiser fazer mal a você vai ser prejudicado, porque
Deus vai te defender, como ele fez com Abraão, você está vendo aí na novela de Gênesis, a história de Abraão, você está tendo chance de ver como Deus age com Abraão. As dificuldades, os problemas, etc., que ele passou no deserto, não fizeram-no desistir. E é assim que é a fé. A fé é perseverante. Isso que se chama fé inteligente. Fé com razão, fé com raciocínio, fé inteligente. É aquela fé que você permanece, ainda que os problemas sejam grandes, tribulações, etc, etc. Porque você sabe, nessa vida, nesse mundo, há dias maravilhosos, como também há dias tempestuosos, não é? Tem dia que você levanta, tá uma beleza, você está disposto a fazer qualquer coisa, está disposto a trabalhar, lutar, etc, enfim, enfrentar os seus problemas, etc. Mas tem dia que você não dá vontade nem levantar da cama, não é verdade? Aquela moleza, aquela vontade de... Pois é. Então, todo mundo enfrenta essas situações. Às vezes, os problemas são tantos, que a gente tem vontade de ficar na cama, continuar dormindo para não ter que enfrentá-los. Mas, depois eles passam. Tudo passa. Tudo cessa. Mas aquele que tem o Espírito Santo permanece para sempre. E uma outra coisa, um detalhe muito grande, muito extraordinário, que Deus nos tem dado é o seguinte, e eu vou falar bem pertinho de você, preste atenção. Você sabe por que Deus nos dá o Espírito Santo? Você sabe por que Jesus nos dá o Espírito Santo? Sabe? Você sabe? É para falar em línguas? Não. Para profetizar? Não. Para curar os enfermos? Não. Para quê, então? Qual é o objetivo maior do Espírito Santo em nós? Porque Jesus nos ama tanto, que Ele não nos quer perder. Ele nos dá o melhor que Ele teve, que é o Espírito Santo, que Ele tem. Assim como o Espírito Santo o guiou e o guardou e o protegeu e o fez vencer, Ele também nos dá o Espírito dele para não nos perder. Amém? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.